Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Com grande alegria que viemos mais uma vez aqui, diante dos irmãos, com o privilégio de podermos trazer a palavra do Senhor. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma breve recapitulação daquilo que temos visto nos últimos dias, Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho dentro dessa série de mensagens no segundo livro de Samuel. E, na verdade, desde semana passada, nós vimos que entramos em um novo bloco de capítulos. Entramos nessa porção do livro que, na verdade, é a porção final do livro, uma porção que busca encerrar o segundo livro de Samuel, apresentando para a gente um retrato do que foi a carreira de Davi enquanto rei e também um retrato de como foi a personalidade, o caráter de Davi como rei de Israel. A gente começou a ver isso lá no início do capítulo 21, quando nós meditamos naqueles versículos sobre o tema um reino de justiça. E basicamente o que nós vimos ali é que, de fato, o rei Davi era o rei escolhido pelo Senhor, Davi era o rei ungido pelo Senhor e, portanto, um rei superior a Davi. Nós vimos, a partir daquele texto, que por causa da injustiça de um homem chamado Saul, todo o reino mergulhou em miséria. Mas vimos também que por causa da justiça de um único homem, o rei Davi, a ordem foi restabelecida no reino. Vimos que, por um lado, Saul agiu consultando única e exclusivamente o conselho do seu coração. E ele tomou decisões tendo por zelo o próprio povo e o zelo também da sua própria reputação. Mas, por outro lado, vimos Davi consultando e ouvindo o conselho do Senhor, agindo por zelo ao Senhor, apesar do povo. De forma que, na conclusão, nós entendemos que a impiedade de Saul foi a causa da injustiça do reino, mas a piedade de Davi, o zelo de Davi pelo Senhor, foi a causa da justiça no reino. Agora, se nós podemos falar tudo isso a respeito de um homem tão falho como foi o rei Davi, o que podemos então esperar do reino de Deus? O que podemos esperar então do nosso Senhor, o verdadeiro rei que nós buscamos, o verdadeiro rei que nós precisamos, o nosso Senhor Jesus Cristo? O reino de Deus, irmãos, é um Deus de justiça, é um Deus de santidade. Porque o seu governante, Deus, é um Deus justo e é um Deus santo. O reino de Deus é um reino de verdadeira paz, um reino de verdadeira alegria, porque o seu governante é bondoso, gracioso, misericordioso e amoroso. Então é assim que olhamos para o reino de Deus. É por isso que o cristão, ele ama e aguarda a vinda do seu Senhor. Porque ele aguarda por um rei muito mais excelente. Ele aguarda por um reino muito mais excelente. E o problema é que a gente ainda não chegou lá. Não chegamos lá ainda. Somos cidadãos do reino dos céus, mas vivemos também na cidade dos homens. E um dos grandes erros que o cristão pode cometer é querer viver nessa terra, é querer implantar o reino de Deus nessa terra, quando, na verdade, aqui ainda é a cidade dos homens. Então, enquanto vivemos na cidade dos homens e experimentaremos todo tipo de justiça, experimentaremos aflição, experimentaremos a oposição de um mundo que se opõe ao nosso Deus, seremos perseguidos e afligidos. Mas então alguém na congregação pode perguntar: então como viveremos? Então como viveremos? E eu espero que até o final desse sermão, todos nós possamos dizer juntos: viveremos com coragem. Avançaremos e não retrocederemos. Ainda que gigantes se levantem, ainda que a cidade caia e o mundo desabe, nós avançaremos em nome do Senhor, porque o justo viverá pela fé.
Dito isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 21 e alguns versículos também do capítulo 23, né? A explicação disso é que, no nosso entender, do capítulo 21 ao 23, nós temos uma espécie de quiasmo que aponta para o centro, né? Nós temos uma sentença importante no capítulo 21, uma sentença igualmente importante no capítulo 23, mas no centro disso tudo, no capítulo 22, nós temos o alvo da nossa pregação. Mas esse alvo a gente só vai alcançar semana que vem, pela graça de Deus. Então hoje nós vamos observar a parte A, a parte C, e semana que vem, se Deus permitir, observaremos então a parte central, o capítulo 22. Tá? O tema da nossa mensagem hoje é um reino vitorioso. E semana que vem também será o reino vitorioso. Né? Não é falta de criatividade, não. É apenas parece que faz sentido. Tá? Então, leamos então 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Esbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Esbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Husate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá, desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Agora, o versículo 8 do capítulo 23. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar. E, por fim, o versículo 39, que diz ao final: foram ao todo 37. Somente até aqui. Tá bom? Senhor, rogamos a Ti, Pai, mais uma vez, por graça e misericórdia. Como Teus filhos, ó Deus, olhamos para as Tuas mãos e esperamos de Ti a provisão. Alimenta-nos, ó Deus, sacia a nossa fome e também a nossa sede. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, começa apresentando para a gente, né, todo ele, tanto o capítulo 21 quanto o 23, mostra para a gente o reino de Israel diante de ameaça de inimigos externos. A nossa mensagem hoje, como eu disse, ela tem por tema um reino vitorioso. E a gente vai dividir ela em 3 partes.
Veremos primeiro os inimigos do reino. Depois veremos os soldados do reino. E depois voltaremos os nossos olhares para o rei do reino. Agora, vejam que o nosso texto começa mostrando para a gente um reino de Israel diante de ameaça. O capítulo 21, os últimos versículos do capítulo 21, mostram que Israel sofreu 4 grandes ataques. Foram 4 batalhas contra 4 homens filisteus que se destacavam em sua força. O nosso texto diz, nos versículos 16, 18, 20 e 22, que esses homens eram descendentes de Rafá. Né? Foi assim que a NVI traduziu o termo hebraico Rafá. Mas, irmãos, Rafá não é necessariamente o nome de uma pessoa, mas é um termo hebraico que qualifica um grupo de homens cananeus, filisteus, que se destacavam pelo tamanho da sua força e também por sua altura. Os filhos de Rafá, na verdade, os descendentes de Rafá, na verdade, são descendentes dos Refaíns. Ou seja, eles são descendentes de gigantes. No que a gente pode dizer, um ditado que surgiu lá na época de Josué, né? Filho de gigante, gigantinho é. Esses homens eram gigantes, eram guerreiros altos, se destacavam pela sua altura e se destacavam também pela sua força. E o primeiro desses gigantes é justamente um gigante chamado Isbi-Benob. E o que o texto faz inicialmente é destacar então alguns aspectos desse forte homem. O texto nos diz que esse descendente de Rafá, diz que esse descendente dos gigantes, ele possuía uma lança de bronze, cuja a ponta da lança pesava aproximadamente 4 quilos. Ou seja, esse homem, para manusear uma lança desse porte, tinha que ter uma força considerável. Mas não apenas isso. O texto também destaca que ele possuía uma armadura nova, uma espada nova. Esse é um homem que se opõe a Israel. Agora, o texto nos diz mais do que isso. Nós lemos que esse homem ele tinha um alvo específico, e esse alvo era o rei. Diz o texto que ele prometeu matar o rei Davi. E aí talvez você pense assim, David, mas Davi era um homem experiente em batalha. Davi era um homem experiente em derrotar gigantes. Davi derrotou Golias. Só que o que o texto nos mostra não é um Davi matador de gigantes, mas um Davi fraco e cansado. Um Davi que demonstra fraqueza durante a batalha, porque no meio da batalha já não tinha mais forças para prevalecer. Esse é o Davi que o texto nos mostra. E isso nos leva, então, a uma grande pergunta. O Davi que aparece aqui no texto é um Davi fraco, fragilizado, um Davi cansado. A pergunta é, como será que os homens de Davi reagiram diante disso? Como fica a moral de um rei que vai para o campo de batalha e se cansa? Como fica a moral de um soldado, de um combatente, de um líder, quando ele vai para o campo de batalha e precisa ser socorrido pelos seus amigos porque ficou cansado no meio da batalha? Será que os seus homens rejeitaram esse rei fraco? Será que esses homens se rebelaram contra esse rei fraco? Será que eles abandonaram o rei? Afinal de contas, que rei é esse que demonstra tamanha fragilidade? E a resposta, irmãos, é não. Não esses homens. Esses homens demonstram ter caráter, demonstram ter umas qualidades que merecem ser destacadas. Ao invés de olharem para a fragilidade do rei e se escandalizarem com a fragilidade do rei, esses homens vão em socorro do rei, eles o protegem. Diz o texto que Abissai, versículo 17, foi em busca de Davi, socorreu Davi e matou o filisteu. Mas não apenas isso. O texto diz mais.
O finalzinho do versículo 17 diz: Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Essa expressão, irmãos, lâmpada de Israel, ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Infelizmente, em nenhuma dessas vezes ela é explicada. Ela aparece em 1 Reis 11:36, 1 Reis 15:4, 2 Reis 8:19, 2 Crônicas 21:7. Em nenhuma dessas passagens ela é explicada. Aparece também em Jó. Agora, qual é a ideia então dessa expressão? A ideia de lâmpada traz para a gente a ideia de uma garantia de luz. Alguém que vai para o campo com uma lanterna, vai para o campo com uma garantia de que em caso de escuridão vai ter uma luz para iluminar o seu caminho. Os textos que eu mencionei aqui geralmente falam da descendência de Davi. Um filho é uma lâmpada para um rei. Em que sentido? Ele é a garantia de que esse reinado, de que esse trono, de que essa linhagem real ela vai permanecer. Então, quando os homens de Davi viram para Davi, apesar da sua fragilidade, e dizem que ele é a lâmpada de Israel, eles estão dizendo que, apesar de Davi ser tão fraco e cansado, ele é a garantia para o futuro da nação. Mesmo sendo tão fraco, eles olham para ele e falam: olha, você é a lâmpada de Israel. Eles vinculam o futuro da nação com a sobrevivência do seu rei. E por isso decidem preservar o seu rei a todo custo, a fim de que a nação também seja preservada. Vejam que o futuro de Israel é diretamente relacionado com a sobrevivência de um rei, que é apresentado como fraco e aparentemente limitado. Mas vejam, isso é importante. A aparência desse rei não impediu aqueles homens de reconhecerem ele como a lâmpada da nação. Os versículos 18, 19 e 20 continuam e descrevem para a gente outras 3 batalhas contra outros 3 gigantes. Sibecai matou o gigante Saf. Jonatas, irmão de Davi, matou um gigante que não é mencionado pelo nome, mas um gigante que tinha 24 dedos. Né? Eu não sei se isso conferia a ele algum tipo de habilidade, né, mais firmeza nas mãos, não sei. Mas o fato é, ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos no total. O ponto é, Jonatas, irmão de Davi, mata esse gigante. Mas antes dele, o texto fala de um homem chamado Elanã, que matou um gigante chamado Golias. E aí eu deixei por último, obviamente, porque esse versículo traz um problema para a gente. Porque claramente o texto de 1 Samuel, capítulo 17, em seus 57 versículos, mostra para a gente com riqueza de detalhes que Davi matou Golias. Então, como é que o texto agora diz que esse tal de Elanã matou Golias? E aí, irmãos, é difícil, tá? Não vou amenizar, não. A questão aqui é difícil, tá? Algumas possibilidades são apresentadas. Talvez houvesse mais de um gigante chamado Golias. Talvez o copista tivesse errado ali na hora de copiar. Mas indo direto ao ponto, irmãos, o texto de 1 Crônicas explica para a gente com clareza. Né? Aquele princípio. A Bíblia explica a própria Bíblia. Né? E o texto de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim: Em outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lamir, irmão de Golias, que possuía uma lança cuja haste parecia com lançadeira de tecelã. Né? Então, indo direto ao ponto, Elanã matou o irmão de Golias. Mas, em todo caso, olha como termina o capítulo 21, versículo 22. Diz assim: Esses 4
eram descendentes de Rafá, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Para todos os efeitos, irmãos, a vitória de Davi sobre Golias foi também a vitória de Israel sobre os filisteus. Sim ou não? Quando Davi derrotou Golias, a vitória não foi atribuída única e exclusivamente a Davi, mas toda a nação saiu vitoriosa. Então, da mesma forma que os servos se gloriam na vitória do seu rei, também é verdade que o rei é glorificado na vitória dos seus servos. E é isso que acontece aqui no versículo 22. Mesmo Davi não sendo mencionado como diretamente participando do combate, ele é mencionado como tendo matado também os gigantes. Aqui o processo é invertido. Lá atrás a nação usufruiu da vitória do rei. Aqui é o rei que usufrui da vitória dos seus soldados. Então a gente caminha para o capítulo 23. E agora a gente vai ler os versículos um pouco mais detalhadamente. O capítulo 23 geralmente é chamado de os valentes de Davi. E aqui temos algumas coisas que precisamos destacar. A partir do versículo 8 diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 reis, dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens na mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aiofita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E mais uma vez diz o texto, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então, o capítulo 23, ele começa mostrando para a gente 3 grandes homens. Esses 3 grandes homens, eles estão, na verdade, no topo da hierarquia e eles lideram todo o exército. Esses 3 se destacam, e o texto menciona alguns feitos desses homens. O primeiro enfrentou com a sua lança 800 homens. O segundo defendeu um campo. Quando toda a nação recuou, ele permaneceu ali com a sua espada. E lutou tanto que diz que a sua mão adormeceu colada com a espada. Mas o exemplo de dedicação desse homem, o exemplo de devoção desse homem, fez com que aqueles soldados que tinham recuado voltassem para o campo de batalha. Ele não recuou, ele permaneceu firme, e por causa da sua coragem e ousadia, os soldados que tinham recuado com medo, agora voltaram para o campo de batalha. E diz o texto que o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. O terceiro grande líder mencionado aqui é Samar. E a história é muito semelhante. Os filisteus mais uma vez atacaram um ponto sensível, um campo de lentilhas, a provisão da nação. E mais uma vez o povo recuou, mas esse homem permaneceu na linha de frente. E por causa da sua coragem, os soldados também voltaram. E diz o texto, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Esses são os primeiros 3 grandes homens. E ninguém vai se igualar a esses 3 grandes homens. Percebam, quando todos recuaram, eles permaneceram firmes, mantiveram a sua posição, defenderam a posição no reino. E por causa disso, Deus lhes concedeu a vitória. Agora, a partir do versículo 13, temos uma outra história.
Diz o texto que 3 homens estavam juntos com Davi na caverna de Adulão. Nessa época, era a época da colheita, provavelmente não tinha chovido, e diz o texto que Davi estava com sede. O problema é que os filisteus tinham avançado dentro do reino. Estavam acampados próximo de uma fonte que ficava em Belém. E Davi aspirou, nossa, como eu desejaria poder beber as águas daquela fonte. E aí o texto diz, me acompanhe por gentileza, a partir do versículo 14. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o campo filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, e em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. E disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Então vejam que esses 3 guerreiros percorreram um caminho de aproximadamente 14 quilômetros. Avançaram dentro do acampamento. Tiraram água da cisterna, voltaram os 14 quilômetros e deram água ao rei, que sequer tinha dado essa ordem para eles. Eles apenas ouviram o rei suspirar. Como eu queria beber água de Belém. E por iniciativa própria, esses 3 valentes avançaram dentro das tropas inimigas, buscaram água e trouxeram para o rei. É um ponto de destaque a iniciativa, a coragem e o valor desses homens. É um ponto a ser destacada a devoção desses homens ao seu rei. Mas também é digno de nos nota que Davi reconheceu tamanho sacrifício a ponto de abrir mão do seu desejo. Ele não bebe a água, ele derrama ela. Mas vejam que ele derrama ela na presença do Senhor. Aquela caverna deixa de ser uma simples caverna e se torna um templo de adoração ao Senhor. Davi honra os seus homens, mostrando que o sacrifício deles, como ele diz aqui, né, seria como se bebesse o sangue desses homens. Então ele derrama essa água diante do Senhor como um sacrifício. Mesmo uma caverna, em tempos de aflição, se tornou um lugar de adoração para esse rei. Vejam o perfil desse homem. Vejam o perfil desse homem. O texto avança no versículo 18, falando de um outro herói, chamado Absai, filho de Joabe, dizendo que em certa ocasião sua lança matou 300 homens, tornando-se, vejam isso, tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Em outras palavras, Absai foi também um guerreiro valente. Chegou a ser promovido, se tornou um dos chefes dos 30, mas ele não se igualou aos primeiros 3. Depois dele, Benaía, no versículo 20, era um corajoso soldado de Cabzeel que realizou grandes feitos. Irmãos, Benaía nasceu para ser sacerdote, mas vejam que ele se torna um guerreiro. Outros sacerdotes, né, se tornaram profetas, mas esse aqui é o único que vira um combatente, um guerreiro. E vejam o que diz o texto, versículo 20. Ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu no buraco e matou um leão. Já é difícil matar um leão. Imagine matar um leão dentro de uma caverna. Agora imagine matar um leão dentro de uma caverna e com neve. Né? Vejam a qualidade desse soldado. Diz o texto ainda que ele arrancou a lança da mão de um egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaía, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Versículo 23. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal.
O versículo 24 diz então, finalmente, entre os 30 estavam, prestem atenção, tá, para a gente não ter que ler de novo. Então vamos lá, versículo 30, versículo 24. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Alicar, de Arode, Elés, de Pelete, Ira, filho de Iquês, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maaraí, de Neofate. Deus misericórdia com esses nomes. Versículo 29. Eled, filho de Baaná, de Netofate. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim. Benaía, de Piratom, Idai dos riachos de Gaás. Abi Albon, de Arbate. Asmavet, de Baurim. Eliba, de Salbom, os filhos de Jacém. Jonatas, filho de Samar, de Arar. Aião, filho de Sará, de Ará. Elifelete, filho de Asbai. Perdi no... Elifete, filho de Asbai, de Maaca. Eliã, filho de Aitofel, de Giló. Ezrai, de Carmelo. Parai, de Arabe. Versículo 36. Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri. Zeleque, de Amon. Nari, de Berote, escudeiro de Jolabe, filho de Zeruia. Ira e Garebe, de Jatir. Por fim, o Itita, o Irias. E termina o versículo dizendo, foram ao todo 37. Vocês contaram? 37 diz o texto. 37 homens. Nessa conta aqui, irmãos, tem esses aqui no finalzinho, mas ele soma também aqueles 3 primeiros valentes, aos quais ninguém se igualou. Então a gente tem 3 valentes, e depois desses homens igualmente valorosos, homens de honra, homens de coragem, homens que foram fiéis, lanças que permaneceram diante de centenas de milhares, espadas fiéis em meio à fraqueza. Esses homens permaneceram firmes, defenderam a nação, defenderam o território em meio a toda a adversidade. Adversidade. Mas eu queria que você percebesse também, nesse texto, que há diversidade. Nem todos os homens alcançaram o mesmo grau de eficiência. Nem todos os homens ocuparam os mais altos postos. Nem todos os homens se igualaram aos 3. Cada um fez o seu melhor dentro daquilo que Deus lhe deu para fazer. E também outra diversidade. Vocês repararam, no meio de tantos nomes difíceis, quantas cidades são mencionadas? Há diversidade também, né? Há diversidade também na origem desses soldados. Alguns deles são de Belém de Judá, uma região montanhosa. E é natural, irmãos, a gente esperava que esses homens seguissem e permanecessem fiéis a Davi. Mas há alguns homens aqui que são da região de Benjamim, ou seja, são da região de Saul. E esses homens permanecem fiéis a Davi. Há homens aqui que são estrangeiros, mas esses homens permanecem fiéis a Davi. Há homens aqui cuja nação fez aliança para lutar contra Davi, que humilhou os soldados de Davi em uma outra época. Mas esses homens permanecem fiéis a Davi. E a pergunta relevante que a gente precisa se fazer nos nossos dias é o que manteve essa unidade em meio à adversidade. O que manteve esse povo tão diferente, de origens tão distintas, com habilidades, com desejos, com histórias tão distintas, unido? O que manteve esse povo unido? E a resposta, irmãos, é muito simples.
eles estavam unidos sobre uma única bandeira. Eles estavam unidos por causa do seu rei. E foi seguindo o seu rei que eles cumpriram a ordem. Foi seguindo ao seu rei que eles permaneceram unidos apesar de todas as adversidades. A conclusão do nosso texto é essa. O texto nos mostra um reino ameaçado por inimigos, mostra a fragilidade de um rei diante do adversário, mas mostra também a provisão de Deus por meio de uma comunidade de valentes que não retrocederam, mas permaneceram fiéis ao seu rei, defendendo o reino nas mais adversas situações. Resumindo, adversários se levantam, mas Deus também providencia homens valentes e fiéis. Permanecem firmes e avançam em nome do Senhor. Amém? Queria terminar fazendo 3 aplicações que mostram pra gente 5 coisas. Eu anotei 5 coisas, são 3 aplicações. Queria destacar 3 coisas. 3 coisas que, como igreja, nós precisamos reconhecer. Apenas 3. 3 coisas que nós, a partir desse texto, precisamos reconhecer. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos reconhecer que estamos em batalha. Precisamos reconhecer que estamos em guerra. O que vimos no texto é única e exclusivamente um retrato do que a igreja vive hoje e vive em todos os tempos. O mundo em que vivemos é um mundo que se opõe ao Evangelho, é um mundo que se opõe à igreja do Senhor Jesus Cristo. Como dissemos no início, nós somos cidadãos de um outro reino. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Esse reino tem um rei, tem as suas leis, tem a sua palavra, tem os seus mandamentos. Se nós somos cidadãos do reino dos céus, vivemos e morremos pela lei do nosso Deus. O problema é que, embora sejamos cidadãos do reino dos céus, temos uma cidadania aqui, na cidade dos homens. E esse mundo vive em oposição aos princípios bíblicos. Não se engane em relação a isso. A nossa cultura ela é uma cultura que a todo momento ela tenta minar, ressignificar os valores, os princípios cristãos. O problema nosso é não reconhecer que estamos diante de uma batalha espiritual e caminhar nesse mundo como se estivéssemos em um parque de diversões. Alguém já disse que um dos maiores problemas que os cristãos enfrentam hoje não é a perseguição direta, mas o entretenimento, o lazer, a diversão. A gente caminha nessa terra como se não estivéssemos em guerra. E mais uma vez, em tempos tão sombrios como os que temos vivido, é preciso dizer que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra esses espíritos maus que atuam nas regiões celestiais. Então a solução começa por onde? Começa justamente por isso. É preciso reconhecer que estamos diante de gigantes que se levantam e querem destruir a nossa fé, que querem destruir a nossa caminhada, que querem nos impedir de avançar. O tema que estamos preparando para o ano que vem é a igreja avançando, o reino de Deus avançando por meio da nossa igreja. Mas para esse reino avançar, irmãos, precisamos reconhecer que haverá forte oposição. Precisamos reconhecer que o inimigo não ficará satisfeito, o inimigo das nossas almas. E qual é, então, a solução? O próprio texto de Efésios, capítulo 6, que fala da armadura de Deus e que define claramente o nosso inimigo, diz também
que nós devemos nos fortalecermos na força do nosso Senhor. A gente se fortalece na força do nosso Senhor meditando em sua palavra. A gente se fortalece no nosso Senhor dedicando momentos de oração. Mas a gente também se fortalece no Senhor quando vivemos em comunidade. Porque viver em comunidade é ter a oportunidade de ser encorajado, de ser motivado por gente como a gente, nossos irmãos. Vejam a importância de congregar. Eu te pergunto, Davi era um guerreiro valente, mas ele também fraquejou. Davi, pela graça e misericórdia de Deus, não estava lutando sozinho. E porque não estava lutando sozinho, recebeu apoio de um de seus irmãos. Entenda isso. Em primeiro lugar, nós estamos em batalha. Mas entenda também, por estar em batalha, você precisa se fortalecer no Senhor. Mas precisa também contar com a ajuda dos seus irmãos. O texto deixa isso muito claro. Às vezes, nós derrotaremos os gigantes e o povo vai usufruir. Mas às vezes é o seu irmão que vai ajudar você. Às vezes a gente derrota os gigantes, mas às vezes é o apoio de um irmão que nos ajuda na nossa luta. É importante reconhecermos o inimigo, mas também é importante reconhecermos os aliados. E os aliados estão aqui. Esses que permanecem firmes. Esses que vivem e lutam pela palavra do Senhor. Esses que oram com e por você. É com esses que você deve contar. Amém? Agora, diante desse inimigo, todos nós, irmãos, precisamos dizer: para longe de nós todo espírito de covardia. Para longe de nós permaneceremos firmes, manteremos a nossa posição e sem vitimismos aqui, porque há uma promessa de Deus para nós. É verdade, sim, que somos cidadãos do reino de Deus e por causa disso experimentaremos todo tipo de perseguição. Mas existe promessa de Deus para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E ele termina dizendo: alegrem-se, regozijem-se, pois grande é o seu tesouro no céu. Então nós mantemos posição, ficamos firmes, avançamos, mas avançamos sabendo que não avançamos sós. O Senhor dos Exércitos vai conosco. Nossos irmãos vão conosco. E ainda que percamos a nossa vida em batalha, podemos ter a certeza garantida de que há um tesouro reservado para nós no reino dos céus. E esse ninguém toma. Amém? Agora, em segundo lugar, como igreja, precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Não pense que você é autossuficiente. Não pense que você consegue lutar sozinho. Não pense que a caminhada cristã pode ser vivida individualmente, com os seus momentos de oração, com os seus momentos de leitura bíblica. Tudo isso é importante. Mas foi o próprio Deus que escolheu um povo, uma comunidade, um corpo para você estar ligado, ser nutrido e fortalecido. O cabeça desse corpo é Cristo, mas todos nós somos membros desse corpo. E um membro amputado é um membro morto. Então não pense que você pode caminhar sozinho. Fortaleça-se no Senhor. Reconheça a sua vulnerabilidade. Conte com o apoio dos seus
irmãos. Terceiro lugar, como igreja precisamos reconhecer a importância da nossa unidade. Vejam que o texto destaca que homens de origem distintas, diversas, de diferentes nações, todos eles estavam trabalhando juntos em prol do reino. E isso, meus irmãos, só foi possível porque uma única bandeira estava sendo levantada. Isso só foi possível porque um único rei estava sendo o comandante desse povo. Infelizmente, o que vemos hoje, e agora a ameaça não é tão externa, mas interna, é a igreja do Senhor se dividindo por causa de bandeiras distintas. Essa é uma ameaça interna que nós precisamos encarar com seriedade. Pergunte-se sempre quem é o rei que nós precisamos. Pergunte-se sempre qual é a bandeira que você está levantando. Há, na minha opinião, digo eu e não o Senhor, uma falta de equilíbrio generalizada de ambos os lados. E a igreja do Senhor, ela precisa se levantar, mas se levantar em submissão ao único e verdadeiro Rei, sob uma única e verdadeira bandeira. E esse Rei é Jesus Cristo. Agora vejam, a igreja precisa reconhecer nosso Rei Jesus como uma lâmpada para o nosso futuro. Você lembra no texto? Os homens olham para Davi fraco no campo de batalha, olham para Davi cansado em meio à luta, e eles protegem esse rei. Eles não abandonam esse rei, eles não rejeitam esse rei, pelo contrário, eles vão até ele, lutam a batalha dele, protegem ele, e no final ainda fazem uma belíssima declaração de fidelidade. Tu és a lâmpada do nosso reino. Percebam que eles não se escandalizaram com a fraqueza do seu rei. Sabe qual é o grande escândalo? O grande escândalo das Escrituras é que o povo do Senhor se escandalizou com a franqueza do seu Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. O capítulo 53 começa com uma pergunta. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo
não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro e como a ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O escândalo das Escrituras é que muitos esperavam por um rei glorioso e vitorioso. Muitos esperavam por um Messias que viria e estabeleceria plenamente o reino na terra. Um soldado, um valente. E como foi escandaloso quando souberam de um Deus crucificado numa cruz. Como foi escandaloso ao perceberem um homem afirmando ser ele mesmo o Deus encarnado. Esse é o grande escândalo das Escrituras. Como pode esse homem ser Deus? O grande problema é a gente olhar para a fragilidade desse Deus encarnado, Jesus, um homem que sentia sede e fome, e deixarmos de segui-lo. Vejam que os soldados de Davi olharam para a fragilidade de Davi e permaneceram fiéis. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Devemos olhar por nosso Cristo, sim, pendurado na cruz do madeiro. Mas esse mesmo Cristo ressuscitou. Deus, nosso Pai, o ressuscitou. E agora ele está à direita de Deus, assentado no trono. Eu queria terminar essa mensagem fazendo esse apelo a você. Alguns olham para Cristo e se escandalizam com a fraqueza desse rei. Mas outros olham para ele e reconhecem: meu rei, tu és a lâmpada da minha vida. Sobre a tua luz nós caminhamos em um mundo de trevas. E é sobre a luz do nosso Senhor que o reino avança. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, graças eu te dou, Deus, pela sua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor continua sendo o nosso provedor, a nossa salvação, o nosso socorro, o nosso refúgio em um mundo, ó Deus, de trevas. Em um mundo, ó Deus, que a todo momento se levanta e tenta nos destruir. Mas, ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um rei muito superior a Davi. Na verdade, Davi, falando pelo Espírito, chamou o Senhor de Adonai. E, ó meu Deus, obrigado, porque podemos olhar para o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, e confiar que Ele não apenas luta as nossas batalhas, mas Ele vence elas em nosso lugar. Obrigado, Deus, porque nós somos fracos, pecadores, e carecemos da sua graça e misericórdia. Mas o nosso Rei, ó Deus, é todo-poderoso. O nosso Deus é um valente de guerra. Foi morto numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso, ó Deus, que nós caminhamos confiantes, pois o Senhor é fiel. A sua palavra permanece para sempre. E ainda que gigantes se levantem, sabemos que todos eles cairão. Ainda que a sua igreja seja perseguida como foram perseguidos os profetas, e até mesmo o nosso Senhor, sabemos que no final é a palavra do Senhor que vai dar fim a tudo. No final, ó Deus, nós que somos os teus filhos, entraremos e cearemos com o Senhor. Entraremos no teu reino, ó Deus, um reino de justiça,
plena, um reino de bondade plena, de paz plena, de alegria plena. Um reino, Deus, onde não haverá mais choro. Mas até lá, ó Deus, rogamos ao Senhor mais uma vez, seja o nosso rei, seja o nosso governante. Que todos nós, ó Deus, nos curvemos diante do Senhor, da bandeira do Senhor e apenas diante do Senhor. Que possamos caminhar firmes, ó Deus, em meio a toda e qualquer circunstância, sabendo que o Senhor é a nossa bandeira. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Miguel.